Eu estou andando, inclusive, com carro blindado, coisa que eu Nossa. não fazia. Por quê? Porque nós estamos mexendo com máfia chinesa, estamos mexendo com grandes nomes artísticos, influencers, que estão também ali, têm amizades no meio político. Mas para mim não interessa No absolutamente judiciário nada disso. também, senadora, nós tivemos o caso de um ministro que viajou com líder de bet dessas assim, que tem que dar esclarecimento, né? Eu falo do Cássio Nunes Marques. Que pé que fica essa relação do ministro que estava naquela mesma reunião com Gustavo Lima, que foi chamado também a CPI? Olha, eu tenho muita cautela com esse tipo de Uhum, situação, porque o meio que nós todos andamos, ali há pessoas que nós tiramos foto, eu viajo com muitos parlamentares, muitos políticos, eu vou no mesmo voo. Então, uhum, mas isso não significa que eu tenha uma relação próxima ou que esteja eh, interferindo numa investigação. O ministro uhum, Cássio nunca interferiu, nunca me pediu nada. Então, eu, Soraya, dei o benefício da dúvida para ele. Lógico que se surgir algo assim, porque às vezes você tá numa foto lá de alguém, porque eu claro. tiro. Nesse final de semana eu estive em duas festas enormes, quer dizer, em três eventos em municípios diferentes, e tirei foto com pessoas que eu sequer conheço. Já me Uhum. disseram até que já veio um dono de bet e pediu uma foto comigo. Até agora não sei quem é e não tenho a Não, mínima ideia. não tem como Então, saber, né? não tem. Se a pessoa não fala quem ela é, o máximo que eu pergunto, muitas vezes, quando dá tempo, é qual é o seu nome? Muito obrigada e Claro. tal. Então, é o máximo que eu consigo, porque eu não sei. Então, não seria este o motivo do ministro Uhum, Cássio. Ele uhum, nunca tentou atrapalhar nada das investigações. Então, para mim, está tranquilo em relação a isso. uhum, E se uhum, esse fosse só o problema de uma viagem, o problema está na pessoa, e na empresa, que é realmente uhum, uhum, o tigrinho que nós, inclusive nossos projetos de lei, que serão apresentados junto com o relatório final, eles também determinam a questão, nós estamos trabalhando a questão dos influencers, estamos trabalhando na questão do layout das plataformas, que tem um layout que chamativo para crianças e adolescentes, como é o caso do Tigrinho, todos uhum, eles. uhum. É verdade, é verdade. É bastante convidativo para os infantes, né? Senadora, como a gente tem pouco tempo, e ainda tem mais um tempo para a gente desdobrar, nos últimos dias nós tivemos, e se a senhora quiser concluir algo mais sobre a CPI ou deixar algum gancho, por favor, fique à vontade. Mas nós tivemos aí movimentações já, obviamente, visando 2026 em plano eleitoral. Tivemos um casamento entre União Brasil Progressistas, agora com a possibilidade, inclusive, aventada de se tornar um trisal, né? Eles querem o republicano junto na relação, mas também há a possibilidade agora do seu partido Podemos se coligar com, e formar a federação, na verdade, com o PSDB. Que pé que isso anda e que universo político isso nos apresenta para 2026? Porque a gente vê que o presidente Lula consegue a sua eleição no que a gente chamou de frente ampla. Nessa feita agora a gente tem essa possibilidade de desembarque desses partidos que estavam ali com o presidente para um outro lado, mas não necessariamente formando uma frente ampla de direita. Me parece que fragmenta algumas parcerias, né, microcosmos. Como que fica, senador? Bom, para terminar, só a questão das bets, como isso vira uma pandemia, eu não preciso deixar o recado para que as Por favor, famílias, para que as fique à vontade. pessoas se atentem para isso. Ninguém ganha das bets, ninguém. Então Uhum, você não vai ganhar, tá? O programa é feito para você perder. Então, de repente, no primeiro momento, você se anima. Isso não é um meio de investimento, não é como investir numa bolsa de valores, numa técnica, é simplesmente um jogo de azar. Então, tomem muito cuidado com isso, porque isso vicia, tá? perfeito. Bom, vamos lá para a questão da fusão. Sim, a fusão está caminhando bem, as tratativas estão demorando um pouco, mas eu acredito que até o dia 5 de junho nós consigamos formalizar. A tendência é a diminuição
do número de partidos, realmente, cláusulas de barreira cada vez mais difíceis de serem eh, atingidas, e é o que a gente tem visto, a união em termos de federações, incorporações, do próprio Podemos já incorporou 2 partidos, já Uhum. tem uma história assim. E então é uma questão de sobrevivência de todos. O PSDB é um partido que diminuiu muito seu tamanho, mas já foi muito grande. Então, cada, cada um tem sua história. Então, amanhã podemos ser nós, né? Uhum. Então, isso não é um demérito, isso é algo que é um fenômeno, então nós precisamos estar sempre avançado. Política não se faz sozinho, e a tendência é mudar o nome realmente, é fazer essa fusão, a priori, de repente, com uma incorporação por questões, é, em função questões legais e de prazo, em função da federação do PSDB com o Cidadania. Mas a tendência é essa, um novo nome, um novo partido. E eu acredito que com a capacidade e o histórico do PSDB e a capacidade de a flexibilidade da Renata Abreu, a nossa presidente, ela é uma mulher muito à frente de seu tempo, ela é visionária, e as atitudes que ela tomou, até mudar o nome mesmo para Podemos, do partido que foi criado pelo pai dela. Ela Uhum. abre mão de certas eh, de questões tradicionais, porque o eleitorado, o público, o avanço pede nova forma de agir, uma forma mais dinâmica, enfim. Nós precisamos nos movimentar conforme, dançar conforme a música, né? Dentro de uma regra, pelo menos, né, limitada. Mas e eu vejo se fragmentando, sim. Eu entendo que esses partidos que estão com espaço no governo, devem desembarcar. Devem sim desembarcar. Indicações, como, por exemplo, do PP para a Caixa Econômica, deve ser. Isso aí Ser não, visto, não é né? possível É. você conseguir trabalhar e dar espaço já num final de governo ainda para que essas pessoas que vão concorrer contigo possam, né, eles já estão lançando candidaturas, então eu acho complicado, eu acho que o governo pode fortalecer relações que estão fracas, mas que estão entregando mais. A nossa posição, a posição do Podemos, é uma posição de independência. Uhum. Até já houve possibilidade de oferta de ministério e o Podemos não quis, justamente para manter-se independente. Mas, mesmo assim, a nossa colaboração é muito maior do que partidos que estão aliados dessa forma. Então, a Uhum. nossa participação, a participação desses demais pode aumentar, não inclusive com ministérios, porque eu acho que nós não queremos isso, mas a possibilidade de ter gente séria trabalhando, gente que não está atrapalhando o país ou atrapalhando o governo, porque eu sou o Brasil, eu quero que o Brasil dê certo e que sempre vença o que tem melhores condições de tocar este país. E eu vou colaborar sempre com o país, não com pessoas. Então, o que é bom Uhum. eu voto, tenho uma liberdade muito grande e, e é isso, assim, eu acho que o governo deve parar, fazer uma peneirada, uma reforma ministerial. Houve agora a mudança da ministra Cida, mas a ministra Cida é governo. Uhum. Lamento porque ela é sul-mato-grossense, mas desejo toda a sorte do mundo para a nova ministra. Vou Mas, apoiá-la, uhum. né? Uhum. Mas Uhum. a reforma deveria começar por aqueles que têm interesses, muitas vezes escusos, partidários, e que não estão entregando, né? Uhum. Uhum. E dizendo isso, senadora, para a gente caminhar, a tendência é que este novo partido lance candidatura própria à presidência, ou ele pode cogitar, enfim, apoiar alguma candidatura, ou de repente, a depender até apoiar o presidente Lula, por exemplo? Olha, eu não tenho exatamente essa informação, porque tudo está Uhum. sendo tratado, assim, com o maior Uhum. cuidado, porque, assim, mesmo a gente trabalhando com
né, internamente, muitas fofocas saem, né, e maioria das vezes, são para prejudicar o trabalho da fusão. Existe a possibilidade em relação a Eduardo Leite, existe, existe. Uhum. Mas eu acho que isso vai ser conversado, não vai ser uma afronta ao governo, né, mas vai ser a questão igual o próprio, União Brasil me lançou, naquele momento era o maior partido do país, porque nós não queríamos ser um partido fisiológico, nós tínhamos ali uma as nossas diretrizes, a nossa a nossa opinião em relação à economia, nós queríamos colaborar, pelo menos dar ao eleitor, possibilidades, alternativas. Mas nós já sabíamos de antemão, com a minha entrada no último minuto do segundo tempo, foi nem nos Uhum. 45 do segundo tempo, era impossível. Mas sim, nós levamos a nossa mensagem. Então, Eduardo Leite, eu acredito que é necessário, é muito importante para a nossa democracia, principalmente no campo da direita ou do centro-direita.